Esses dias eu me percebi jogando World of Warcraft, enquanto num segundo monitor rolava um vídeo, escutando um podcast no fone, meu celular sobre a minha mesa piscando com notificações, mensagens, lembretes, 1 milhão de estímulos e eu ali. Ou melhor, eu deveria estar ali. Mas a verdade é que eu não lembro do que eu fiz no jogo naquele dia. Não lembro da missão, nem do lugar, nem de como eu me senti. Foi como atravessar um sonho nublado. Eu tava jogando, mas não tava vivendo aquilo. E aí, no impulso silencioso, quase automático, eu abri o WoW Clássico. E foi estranho, porque de repente tudo me exigia atenção. Não dava pra só seguir clicando, apertando botões. Não tinha setinha no mapa. Não tinha missão mastigada. Só um texto e uma direção vaga. Encontre tal pessoa ao leste das colinas. Eu tive que ler, pensar. Eu tive que olhar para o mundo e não só atravessá-lo. O jogo não me dava tudo. Ele me pedia algo. E foi nesse pedido que algo dentro de mim acordou. Talvez fosse isso que eu estava perdendo. Ou melhor, buscando. Nos jogos modernos a gente chama isso como, entre aspas, qualidade de vida. Mapas com marcadores, missões com direção, rotas otimizadas, add-ons, guias, builds, tutoriais, tudo à mão. É prático, é eficiente, é confortável. Mas será que a gente não está confundindo conforto com anestesia? Porque quanto mais as coisas ficam fáceis, mais elas parecem distantes. Você faz tudo certo, mas sente que não viveu nada de verdade. O caminho foi feito, mas não foi sentido. O mundo passou pelos seus olhos, mas não te atravessou. E quando você percebe, tudo já acabou. Tem uma questão que sempre me intrigou. Por que eu conheço mais o mapa do WoW clássico, mais pobre, mais simples, mais vazio, do que eu conheço os mapas mais novos, mais bonitos, mais completos? Por que eu conheço mais os caminhos da montanha Crista Rubra, mas eu não consigo nomear 3 zonas de Dragonflight? Por que eu me sinto em casa em Loch Modan, mas estranho em Casalgar? É como se o passado tivesse deixado pegadas mais profundas. É como se os pixels antigos tivessem mais peso emocional do que os mundos ultra-realistas de hoje. E talvez isso não tenha nada a ver com a qualidade dos mapas. Talvez tenha a ver com o modo como eu estava presente nele. Hoje a gente aprendeu a estar em todo lugar, menos no agora. Mesmo jogando, estamos pensando em outra coisa, vendo outra coisa, comprando, esperando. A cabeça já está na próxima quest, na próxima recompensa, na próxima season, no próximo vídeo. A distração virou um modo de existir. Não é culpa do jogo. É o mundo inteiro nos treinando para isso. O celular na mão, a aba do navegador aberta, a timeline infinita de conteúdos que não pedem nada da gente, só o próximo clique. E aí o presente se dissolve. A gente está em 1000 lugares ao mesmo tempo e em nenhum de fato. Tem um desconforto sutil quando a gente joga algo sem saber nada. Sem guia, sem tutorial, sem spoiler. Outer Wilds me ensinou exatamente isso. Um jogo onde saber demais estraga tudo. Onde cada descoberta precisa ser vivida, não lida em um guia. Onde o jogo é uma pergunta aberta e cada ciclo é uma tentativa de resposta. Você morre, volta, tenta de novo.
E com cada erro, você entende um pouco mais, não só do jogo, mas de você. É um jogo que não te dá nada pronto, e por isso te dá tudo de verdade. A gente vive querendo saber antes, ver guia antes, dominar o conteúdo antes mesmo de entrar naquele universo. É o impulso do controle. Mas quanto do mistério a gente está matando com isso? Será que ao evitar o desconforto de não saber, a gente não está evitando também a chance de ser surpreendido? A vida nunca foi um jogo com guias de rotas. Ela é feita de descobertas lentas, de caminhos errados, de perder tempo, de se perder para encontrar outras coisas. E talvez os jogos mais marcantes sejam justamente aqueles que nos fazem esquecer que sabíamos alguma coisa. A gente tira foto de tudo, mas guarda o quê? As imagens acumulam, mas as memórias escorrem. Tirar uma foto virou um reflexo. Não é mais um gesto de presença, é só mais um clique. Não é mais uma tentativa de eternizar aquele momento. É só distração. A memória digital substituiu a experiência vivida, mas não preenche o mesmo lugar. E com os jogos às vezes é igual. A gente printa, grava, compartilha, mas não sente. Não viveu o momento. A gente só passou por ele. Será que ainda conseguimos estar presentes em algo? Será que conseguimos aceitar a lentidão, o silêncio, a dúvida? Será que ainda sabemos como é se dedicar a algo com intenção? Não para otimizar, não para mostrar, mas só para viver. Jogar devagar, sem distrações, sem saber tudo, sem querer controlar tudo. Só estar ali, no mundo, na missão, na travessia. Andar devagar pro Ashfall, ler uma missão em Tirisfal, como se fosse uma carta antiga, errar o caminho e dar de cara com uma caverna que você nunca viu, deixar o mundo te surpreender. Porque talvez a gente não precise de mundos maiores, talvez precise de olhos mais atentos, de corações mais presentes, de menos atalhos e mais desvios. Talvez os jogos com a vida não tenham que ser dominados, mas sentidos. Hoje, quando penso em World of Warcraft, penso em dois mundos. Um feito de facilidades, de setas, atalhos, guias e pressa. E outro feito de tempo, de erro, de atenção. Um mundo onde o presente ainda é possível. Onde o jogo não te distrai, ele te convida a ser, a estar, a sentir. E talvez seja só isso que a gente precise. Um lembrete de que o presente ainda existe e que ele pode ser reencontrado no clássico e no moderno, mesmo que em pixels, mesmo que num jogo, porque o presente não é um tempo, é um lugar.